Olá pessoal, hoje vamos falar sobre história da carne e da domesticação, o nosso módulo 7 da disciplina História dos Alimentos e da Alimentação. Já vimos anteriormente que a civilização, digamos assim, moderna, o período neolítico da história, o surgimento da agricultura, o surgimento da agricultura se dá basicamente simultaneamente em algumas regiões, mas onde há mais registros fósseis e de documentos até da origem da escrita, etc., é no chamado Crescente Fértil, Oriente Próximo, Oriente Médio, pedaço aqui da África, mas em especial aqui no Levante, que é essa região indicada aqui por essa linha pontilhada. Então, o Crescente Fértil é esse arco aqui, que pega regiões sul da Turquia, Irã, Iraque, até mesmo um pedaço aqui da Península Arábica. E é nessa região que, com o surgimento da agricultura, alguns animais passam a conviver nesse círculo ao redor dessa civilização aqui. Então, começa o que a gente chama de processo de domesticação, a adaptação de plantas ou animais para uso humano. Essa é a definição de domesticação. Isso inicia cerca de 10.000, 12.000 anos atrás, e o lobo, o Canis lupulus, são, sem dúvida, a primeira espécie conhecida, pelo menos do ponto de vista arqueológico, a ser domesticada durante já um período talvez anterior à fixação do homem aí no Crescente Fértil e no Levante. E esse processo de domesticação ele nunca parou, ele iniciou lá atrás e continua até hoje, principalmente aí hoje em dia, com a relação com a aquicultura e com os peixes, né? Os peixes talvez sejam aí os últimos animais a serem domesticados pelos seres humanos. E quais são as consequências, então, biológicas da domesticação desses animais? Primeiro, a diminuição da agressividade, isso está muito claro em relação ao lobo. Aumento da fertilidade, essa é uma outra característica quando o animal passa de silvestre ou selvagem para doméstico. O dimorfismo sexual, isto é, uma clara diferença entre machos e fêmeas do ponto de vista biológico e até mesmo exterior. Às vezes o tamanho do corpo, às vezes a fêmea é maior do que o macho, às vezes o macho é maior que a fêmea, né? E inclusive em relação à produção de carne, que nós vamos ver depois. Diminuição do volume cerebral, isso é uma outra característica constatada. A aparência de novas cores, de pelagem, de cobertura, tem um P ali no lugar do O. Alteração da voz nos latidos dos cães. Alterações hormonais provocadas aí pelo estresse do cativeiro, das condições ambientais. Isso é extremamente interessante, porque o porco hoje, principalmente essas raças de pelagem branca, tipo Large White, Landrace, são esses porcos de frigoríficos, ao longo do tempo eles saíram de uma característica anatômica, fisiológica, de terem uma grande quantidade de gordura, uma capa de gordura e mesmo gordura muscular, e a ação do homem para a produção de animais para a produção de carne gerou uma condição de estresse nesses animais mais acentuada, que é chamado genelotano, pesquisa de genelotano. E é justamente esse estresse animal que é hoje um grande problema para a indústria frigorífica. Quem já fez tecnologia de carne deve saber, nós temos lá carne PSE, P de pale, pálido, soft e exudative, né? Então carnes exudativas, macias e pálidas, provocado pelo estresse do animal
por uma diminuição muito rápida do pH da carne. Por outro lado, tem um outro tipo de animal que produz carne do tipo DFD, Dark Firm Dry, tá? Seca, escura e firme. São carnes com pH um pouco mais alto. Então, isso são provocados por alterações hormonais que implicam da domesticação e mudanças genéticas provocadas ou selecionadas. Quer dizer, ao longo do tempo, o homem pode provocar uma mudança genética ou simplesmente ir selecionando uma mutação que ocorre naturalmente. Né? Então, a domesticação, certamente, ela é uma fase aí final da intensificação dessas relações dos seres humanos com essas subpopulações de animais, né? Ela ocorre por vários meios, períodos, né? E pode terminar aqui com o surgimento de linhagens totalmente moldadas pelos humanos. É muito comum com os cães, com ovelhas, com cabras, né? E às vezes pode-se pensar que seja uma domesticação, mas não deixa de ser que é o controle de animais silvestres. A gente vê isso hoje muito com regiões, territórios de caça, em que tem lá, por exemplo, gazelas, alces, mesmo porcos selvagens, em que há um controle daqueles animais numa determinada área e são mantidos na natureza, mas não deixa de ser uma certa forma de domesticação. Pode não levar a modificações morfológicas visíveis, né? Pelo menos isso do ponto de vista da arqueologia. Em relação a uma linha do tempo da domesticação, nós começamos aqui com o lobo, que deu origem ao cão, lá atrás, talvez antes aí do período neolítico, e depois no período neolítico. A ovelha e a cabra são os primeiros animais a serem domesticados. A ovelha em primeiro lugar. A ovelha é muito mais dócil, né, do que a cabra. A origem da cabra é uma gazela, né? Depois nós temos, num período mais ou menos muito similar, só em regiões diferentes, o boi, né, o bovino e o porco. Depois temos aqui o gato, o chamado zebu, lá na Ásia. Na América, a lhama e a alpaca, com uma pequena diferença. Então, nós estamos falando aqui de 10 mil anos atrás, aqui de 5 mil anos, né? Então, 6, 7, 8, 9, 10, aqui cada divisão dessa é de 1000 em 1000 anos. Então, aqui cerca de 6 mil anos atrás, a lhama, 5 mil anos a alpaca, na América do Sul. Vejo que são os únicos dois animais domésticos da América do Sul. O camelo de 2 corcovas, o de 1 corcova, a galinha, o peru também na América do Norte, e o pato. O pato aqui é uma certa divergência, porque também tem alguns patos aqui da América do continente americano que pode. Então essa mais ou menos é a linha do tempo de quem veio sendo domesticado ao longo das épocas aí. A ovelha junto com a cabra são os primeiros animais. Então quem dá origem à ovelha é o mufon, né, o Ovis orientalis. Depois, já no período neolítico, há uma ovelha doméstica, aqui já na Idade do Ferro e hoje. Então, vejam as alterações aí aparentes, questão de perda de chifre, aumento do volume do quarto traseiro, do quarto dianteiro, um animal muito mais retangular hoje, ó. Isso é muito comum, esse formato retangular aqui, tanto com cabras, com ovelhas, mesmo os bovinos, né? O bovino, o auroque, é que dá origem ao gado moderno. Então vejam aqui um animal com
a parte dianteira muito maior do que a parte traseira. Isso veio mudando ao longo do tempo e hoje nós temos aí de novo um animal com uma estrutura retangular aqui, veio sendo modificado justamente para o propósito que os seres humanos deram a esses animais ao longo da história, né? Esse auroch aqui, a gente já havia falado dele desde lá da época do Neandertal, do Homo sapiens antigo, e o auroch é um animal gigante, um animal aí talvez o dobro da altura de um ser humano, e hoje nós temos aí alguns animais, lógico que tem várias raças, tem uma raça indiana chamada Chianina, que é um bovino também de quase uns 2 metros de altura aqui nessa altura aqui. Mas normalmente os animais hoje para carne ou para leite são animais menores e com uma conversão aí de carne e leite muito melhor, muito refinada, né? E o suíno, então o javali selvagem, Sus scrofa, dando origem ao porco doméstico, neolítico, da Idade do Ferro. E hoje, lógico que aqui é um desenho, hoje o suíno ele tem uma distância aqui entre as pernas, entre eixos. Quando se fala em moto, em casa, fala muito de distância entre eixos, mas há uma distância maior aqui, o animal então ele se alongou, né? E o focinho também se afunilou um pouco mais. Então, só voltando naquela linha do tempo, a cabra e a ovelha foram os primeiros animais a serem domesticados, justamente pela facilidade que esses animais deram ao ser humano de obter os seus primeiros produtos, né? É bem provável que esses primeiros produtos que os animais, que os seres humanos obtiveram foram o leite e a pelagem, né, a lã, tanto da cabra quanto da ovelha, porque nesse período, entre 11.000 e 12.000 anos atrás, ainda é provável que a busca por carne, a carne para alimentação, vem ainda da caça, né? E esses animais aqui, eventualmente, eram abatidos quando ficavam velhos, né? Ou quando tinha algum tipo de problema que era necessário abater o animal, por exemplo, quando de um parto, com algum tipo de problema, esse animal era consumido. E ele só era consumido, esse tipo de animal, quando ele era morto pelo homem. Quando ele era encontrado morto, daí que vem a palavra carniça, né, ou mortícia, vem de algo morto, mas não pelo homem. É gozada essa distinção do vocabulário. Quando é morto pelo homem, não é carniça, não é mortícia, mas quando morre, fora sim. E então esses animais só eram consumidos como carne nessas condições. E isso ainda é controverso, mas posteriormente o auroch, dando origem ao bovino, ao boi, à vaca, né? E a criação aqui, o homem tinha ainda uma relação muito grande com esses animais do ponto de vista, um respeito, ainda não, a questão da domesticação e subjugar esses animais à estrutura da sociedade humana, ainda não estava estabelecido como é estabelecido hoje. Então esses animais talvez fossem criados mais para os seus produtos, tipo leite, pelagem, pelo, couro, né? E também um claro movimento do comportamento simbólico para questões que a gente chamaria do banquete sacrificial, tá? Vamos falar isso um pouquinho mais para frente.
Então vejam que nós temos aqui 5 espécies, mais 5 são 10, mais 5 são 15. Mais ou menos 15 espécies domesticadas pelos seres humanos. De um número muito grande de espécies que existem na natureza. E se olharmos a distribuição geográfica, nós temos a América do Norte, somente com o Peru, o bisão não está aqui, o búfalo, ainda hoje, o búfalo está em processo de domesticação. Na América do Sul, a lhama e a alpaca. Na América Andina, nós temos não há nenhum animal aqui de origem africana. Isso por uma série de características que nós vamos ver a seguir. Então, a criação dos animais, e a partir do momento em que o homem passa a subjugar e ter esses animais ao seu redor, para o seu deleite, essa domesticação em algum momento implicou que o homem se deu direito a controlar essa questão da natureza aí, né? Então, o ser humano se deu o direito, vamos dizer assim, de se ver dentro aí de uma ordem hierárquica quase dominada por divindade, né? E é extremamente importante porque isso destaca muito a importância desse pensamento, desse comportamento simbólico e, por que não, espiritual dentro da criação de animais. Nós vamos ver que esses primeiros animais, o ser humano tinha ainda uma relação com ele muito estreita, muito respeitosa, ao ponto de que o consumo do animal criado, ele se dava, mas depois de um momento de sacrifício a essas divindades que o homem foi, vamos dizer assim, criando ao longo do tempo para explicar uma série de situações filosóficas, psíquicas, de questionamentos, de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, né? Então, e também é extremamente interessante porque a criação de animais, ela começa a criar uma estrutura social, porque ela é a primeira forma de propriedade, certo? Porque a terra era comum, mas a partir do momento em que esses animais começam a formar pequenos rebanhos e o homem sai de uma estrutura de caçador-coletor para ser um pastor, o pastoralismo, né? Então, nós temos aí a primeira forma de propriedade comum, né, de uma comunidade, de uma família, ou mesmo de comunidade privada. E isso traz aí uma sedimentação de uma organização social. E aí, por isso que naquela região do Crescente Fértil, do Levante, surgem as primeiras civilizações, a Suméria, a Mesopotâmia, a Babilônia, o Egito, né? E também o homem passa a se colocar numa posição diferente dentro da natureza, diferente de plantas e animais. Agora, por que certos animais são domesticados e outros não, né? Então, nós vemos ali 14 ou 15 espécies, né? Aqui na América Latina, a lhama e a alpaca acabam sendo praticamente da mesma, são dois animais diferentes, mas da mesma espécie. De 148, nós temos 14 ou 15 apenas, né? Por que isso se dá? Então, de maneira geral, os animais são considerados domesticados quando eles são mantidos por um propósito específico. Então, nós temos ali propósitos específicos para cada animal, dependendo, é lógico, da região. Então, o propósito do andino de criar e domesticar a lhama e a alpaca era o leite, era a pelagem, né, a lã. A ovelha também era o leite, também era a lã. Eventualmente, a carne desses animais, elas se dá em regiões geográficas diferentes,
com os animais que estão à disposição por questões geográficas, e aí não é determinismo geográfico, mas é uma realidade. Então, esses animais são mantidos por um propósito específico, por esses produtos que eles dão. Depois, essa domesticação faz com que os seres humanos que controlam sua criação, controlam sua sobrevivência, ao ponto de que essa sobrevivência passa a depender de seres humanos. E outra coisa é que, para ele ser considerado domesticado, que num determinado momento ele passa a apresentar traços físicos e de comportamento, e até mesmo bioquímicos e hormonais, diferentes dos seus ancestrais selvagens. Eu cito aqui o Jared Diamond, naquele mesmo livro, Germes, Aços e Armas, né? Germes, Aço e Armas, que o critério para ser domesticado, o animal precisa ter uma dieta flexível. Então, ele não tem que ter uma... Porque a partir do momento que a dieta é flexível, facilita a criação desse animal, porque se você não tem hoje um alimento, pode dar o outro e etc. A taxa de crescimento rápida, obviamente que aí a gente já está falando quase de uma economia de escala e etc., mas para o ser humano é interessante para obter o mais rápido possível e na maior quantidade possível aquele determinado critério que aquele animal é criado. Lã, leite, carne, né? A capacidade também de procriar em cativeiro. Alguns animais não são domesticados porque não têm capacidade de procriar em cativeiro. A disposição agradável, quer dizer, animais que sejam dóceis e fáceis. Temperamento não assustado ou pânico improvável. Isso é muito comum com os animais do continente africano. Essa disposição agradável e temperamento aqui. Isso aqui praticamente inviabiliza a domesticação de todos aqueles herbívoros do continente africano, o gnu, a gazela Thompson, as mais diversas gazelas, o veado, aqui mesmo no Brasil, no centro-oeste, a gente tem visto aí, agora com essa questão das queimadas e do fogo, a quantidade de animais ali que tem aparecido com problemas, e nós temos uma série do veado campeiro, aqui mesmo na serra, etc., mas não são animais que se prestam, porque não têm a disposição agradável, não são dóceis e fáceis, e mesmo que às vezes são animais que de repente têm uma característica de se assustarem, e esses animais têm uma capacidade de salto muito grande, e além de tudo, essa interação social, essa hierarquia social modificável que se chama, também não há. Então, esses são 6 critérios citados pelo Diamond que praticamente restringe a domesticação daquelas 148 espécies a 15 espécies. Tem uma teoria também que fala da domesticação a partir de produtos primários e produtos secundários, ou produtos primários sendo produtos finais, ou produtos do lifetime, ou produtos anti-mortem. Então, se vocês olharem, quer dizer, produtos primários, para eu obter carne de um animal, eu preciso abater esse animal. Para eu obter o osso, a medula óssea como alimento, para eu obter os miúdos, o fígado, o coração, o estômago, que eram tão apreciados nos animais de caça, para esses animais domésticos, eu preciso abater. Lógico que o animal doméstico, para abater, o homem passa a pensar 2 vezes, 3 vezes, porque o produto secundário, às vezes, é o mais interessante. O leite, o gado com a força de trabalho. Então, claramente, se durante muito tempo o abate de uma vaca, de um boi, era motivo de perda de força de trabalho. O gado era usado quase como transporte, porque o cavalo só veio bem lá na frente. Então, o bovino era usado como meio de transporte e também de tração. E aí, tração, a gente está falando do arado. O arado talvez que tenha sido a maior inovação tecnológica surgida no final do período neolítico. A lã, né? E aí sim, períodos de inverno, a lã
é um produto anti-mortem, extremamente importante, que passa a fazer parte da vestimenta, de roupa de cama, etc. E até mesmo o esterco, né, usado para adubação, usado como elemento de ignição de fogo, para usar na lareira, né? Então, há estudiosos que fazem essa distinção, embora o que se vê, isso talvez seja só mais uma classificação didática, mas tem produtos primários e produtos secundários. E é muito provável que a domesticação de animais tenha surgido primeiro com o ser humano de olho, explorando esses produtos secundários ao invés dos produtos primários do que praticamente é hoje. Hoje nós criamos animais para carne, né? É óbvio que se cria também para lã, mas assim, atração e para leite, né? Mas hoje o que é interessante é que nós temos raças específicas, bovinos, por exemplo, para leite, holandês, Jersey, né? E produtos para carne, Hereford, Angus, o zebu, né? E o consumo de produtos carnes, então, ao longo da história, ele sempre foram vistos como um luxo. Eles eram consumidos somente por os ricos ou em casos especiais. E sempre que era consumido, esses produtos carnes eram de forma muito respeitosa, sem desperdiçar qualquer parte do corpo. E outra coisa, esse chamado banquete sacrificial aqui, ó, vinha muito de que essa era uma criatura que era viva e ainda assim, o homem também se via como um ser vivo, então daí esse profundo respeito que se tinha, né? Então esses sistemas sacrificiais aí, eles admitiam um consumo de parte aí da vítima, né? E partilhavam esse animal com os deuses e até mesmo dentro de um determinado grupo, mas sempre havia uma parte do animal que era oferecido aos deuses. Que parte? Provavelmente ossos, chifres, o pelo o homem aproveitava. Mesmo que o homem fizesse essa oferenda aos deuses e ficasse com a melhor parte, mas havia sim essa questão sacrificial. E os gregos faziam muito isso, exceto os pitagóricos eram vegetarianos. Os romanos, a partir da República e depois o Império Romano, é que deixa de haver um pouco essa conotação sacrificial. Então, e que animais eram sacrificados? Os melhores animais. Eram sacrificados ovelhas, cabras e bovinos. Não eram sacrificadas aves. Raramente eram sacrificadas aves. Peixes, né? Então, peixes e aves praticamente não eram sacrificados, né? Embora o banquete sacrificial ele permaneça em algumas religiões, em algumas culturas, algumas culturas árabes, religiões afrodescendentes, como Candomblé, Ubanda, há muito ainda a questão do sacrifício aos deuses, né? Eu vou contar uma pequena história para vocês. Eu dividi na época de estudante de apartamento com um outro colega, na verdade mais 2 colegas, e os 2 eram filhos de santo do Candomblé. E um deles, inclusive, se tornou filho de santo durante o período que a gente dividia o apartamento. E eu tive a oportunidade de participar da cerimônia religiosa. Ele ficou 21 dias trancado num quarto, com um jejum específico, etc., para poder ter essa iniciação. E a festa, depois, quando no dia que a cerimônia, que ele se tornou o filho de santo, filho de Ogum, houve um grande banquete
ali na costeira do Pirajubaé, e eu pude participar desse banquete com sacrifícios de cabra, de ovelha, de perua, uma fartura alimentar com muita pipoca, muita canjica, muita farofa, né? Foi uma experiência bem única, mas fecho parênteses aqui, né? E voltando para o consumo de carne. Vocês vejam que na Europa do século XVII, apenas 10% da oferta calórica vinha da carne, né? Então, a carne não só mudou o cenário da carne a partir do advento da industrialização. A partir do século XIX, 1800 e século XX, é que nós temos aí a mudança, principalmente no mundo ocidental. Então, a revolução industrial, a partir do advento do vapor e das máquinas de combustão, e também por aqui a Revolução Verde, nos anos 60, quando o ser humano passa a ver a agricultura e a pecuária de um modo intensivo. Mas aqui, no início do século, principalmente com Fritz Haber foi um alemão, suíço, não me lembro bem agora, mas eu acho que ele era suíço. Ele inventou uma maneira de sintetizar a amônia e no primeiro momento essa amônia foi usada para pólvora, ele inclusive se matou por conta disso, mas a partir daí é que surgem os fertilizantes à base de nitrogênio e depois o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, né? E aí, a partir da Revolução Industrial, a partir da Revolução Verde e a partir principalmente da maneira intensiva que a agricultura e a pecuária passou a ser explorada, hoje o consumo global de carne é 5 vezes maior do que era, por exemplo, na década de 1960, que por uma curiosidade foi o ano que eu nasci, né? Então, o consumo hoje mundial dobrou de carne desde 1960, o consumo médio hoje per capita, tirando fora peixes e frutos do mar, chega aí a 43 quilos por ano. Na China, em relação a 1961, o consumo per capita cresceu 15 vezes, e no Brasil, vejo que desde a época que eu nasci, hoje se come 4 vezes mais carne do que se comia anteriormente. E o eixo produtor dessa carne mudou. Era Europa e América do Norte, lá na década de 1960, totalizando aqui 67% Europa e América. Hoje, eles não passam de 45%. A Ásia, hoje, é o continente com maior produção de proteína animal, puxado pela China, né? E o Brasil, como vocês sabem, é um grande produtor de carne bovina, é o maior exportador de carne bovina, acho que é o segundo maior exportador de carne de frango, não é o maior produtor de suíno, porque acaba sendo a China, mas é um grande produtor de carne suína, e moramos no estado de Santa Catarina, que por conta, principalmente da região oeste, meio oeste, a produção de suíno e de frango, e hoje de leite. Nós somos um estado, aí um celeiro de proteína animal no Brasil e no mundo, com uma participação muito grande essas duas linhas aí. Só que eu queria, para encerrar, algumas características universais aí, assim, ó. O ser humano, não importa se come carne, se não come carne, todos nós temos os mesmos requisitos básicos do ponto de vista nutricional. Agora, cada cultura ela tem uma culinária única, e essa culinária tem potencial para satisfazer esses requisitos nutricionais. Para qualquer lugar do mundo que você olhe, a cultura gastronômica, a cultura culinária, o rol de alimentos que essas diferentes culturas espalhadas pelo mundo é completamente diversa,
né? Tem aquele que não come, por exemplo, na Índia, onde a vaca é um animal sagrado, principalmente para todos os países da religião hindu, mas nem assim eles têm qualquer tipo de deficiência nutricional ou não. Cada cultura desenvolve maneiras de suprir esses requisitos biológicos que são idênticos para todos os seres humanos, né? E outra coisa, do ponto de vista para atender esses requisitos básicos, o ser humano, ao longo da evolução, aprendeu a comer de tudo. Quer dizer, nos tornamos onívoros. Plantas, animais, fungo, bactérias, algas, né? Do ponto de vista tecnológico, né? Hoje se depende de sistemas de transporte. Desde antes nós dependemos desses sistemas de transporte. E nós vimos que esse sistema de transporte é uma característica evolutiva que surgiu lá nos hominídeos mais antigos, desde o Neandertal, do Homo habilis, do Homo erectus, né? E, de alguma maneira, desde aquela época, os povos e as pessoas fazem usos de sistema de armazenamento de alimentos para proteger essa qualidade nutricional, né? E esse intervalo de tempo pode durar aí mais tempo ou menos tempo, até meses ou até anos, né? E de outra maneira, que desde sempre as pessoas despendem grande esforço na preparação de alimentos, que vai, em alguns casos, anteriormente, desde o abate, né? Hoje o abate, nós compramos um animal abatido, nós compramos um animal já, em alguns momentos, você vai ali no supermercado, compra peito de frango, coxa de frango, não precisa comprar o frango inteiro, né? Mas desde o momento que o ser humano buscou esse alimento, ele aprendeu a cozinhar, a misturar, a temperar, a desintoxicar ingredientes, o caso da mandioca, né? O nosso indígena, o nativo aqui americano, se alimentava de mandioca, então aprendeu a desintoxicar. Não importa que tipo de ferramenta ele tenha usado, se era o biface, aquela pedra lascada lá da época do Homo erectus, ou mesmo o fogo, aos nossos mais modernos processadores e air fryers e etc. que tem por aí. E outra, a questão social. As pessoas compartilham, trocam alimentos regularmente, e dentro de cada cultura isso tem regras que ordenam essas trocas e compartilhamentos. É extremamente interessante você olhar para uma cultura asiática, cultura árabe, a cultura africana, aqui a cultura indígena, e ver como que se dá esse compartilhamento. Quer dizer, o alimento ainda é e vai continuar sendo por muito tempo, assim espero, né? Um alimento, um elemento, o alimento é um elemento aglutinador, né? E outra coisa, que cada cultura tem tabu alimentar, tem proibições, não pode comer esse, não pode comer esse alimento, não pode comer aquele, não pode misturar alimento com outro, mesmo que às vezes essa proibição de mistura seja meramente um tabu, né? Mas há sim a questão aí, por exemplo, de certos alimentos na idade, no sexo, coisa mais antiga, diziam assim, a mulher menstruada não pode comer isso, não pode misturar manga com leite. Então, há sim, toda cultura tem esse tipo de tabu. E também, para finalizar, toda cultura usa alimentos para fins não nutricionais, isto é, para fins medicinais ou para oferendas e rituais religiosos. Então, mesmo que nesse contexto possa ter algum tipo de função fisiológica, como é o caso, por exemplo, da ayahuasca, que é uma planta que se faz um chá e as pessoas têm algum tipo de alucinação, e essa alucinação se dá para fazer parte de um ritual religioso aí. Os medicamentos que surgiram desde cedo, o ser humano, né? Então vejo que três características, né? A social, a tecnológica e a biológica. E dentro dessas três características, nós nos alimentamos hoje dos mais diversos alimentos. O próximo módulo nós vamos falar sobre a história do queijo, tá bom?
Até a próxima, pessoal. Eu deixei uma atividade hoje um pouco diferente para vocês, tá? Vejam lá e depois me deem o feedback. Um grande abraço e até a próxima.